A paz do Senhor, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e apoie nosso trabalho. Deus abençoe. Não vim para ser servido, vim para servir. É o exemplo do mestre que devo seguir. Lavar os pés do irmão não é desonra, é o maior ministério que o céu contempla e honra. Há quem confunda ministério com palco e holofote, com reconhecimento, com aplauso e visibilidade. Mas o mestre pegou a toalha sem alarde, sem a sorte, e mostrou que grandeza mora na humildade. A igreja me ensinou que servir nos bastidores vale tanto quanto pregar diante de multidões, que lavar banheiros, preparar os corredores são atos de adoração, não obrigações. E no servir eu encontro o meu propósito real, não o que o mundo chama de realização, mas o que o céu registra como fruto eternal de quem deu a vida por amor, sem ostentação. Ministério de amor que não busca aplausos, servindo em silêncio, sem pausas nem reclausos. Na congregação eu aprendo a baixar o meu orgulho para o próximo levantar. Vou servir nos lugares que ninguém quer estar, nos cantos esquecidos que precisam de cuidar. Que o evangelho é toalha nos pés do necessitado, e o maior entre todos é quem mais tem se abaixado. Vi líderes que perderam o fio da meada, trocando o chamado pelo status e o poder. Mas vi também outros cuja vida consagrada transformou comunidades pelo simples de fazer. O ministério de misericórdia que a igreja exerce, visitando presídios, hospitais e lares, é Cristo em ação, é amor que não se perde em teorias vazias, mas se prova nos altares. E no servir eu encontro o meu propósito real, não o que o mundo chama de realização, mas o que o céu registra como fruto eternal de quem deu a vida por amor, sem ostentação. Ministério de amor que não busca aplausos, servindo em silêncio, sem pausas nem reclausos. Na congregação eu aprendo a baixar o meu orgulho para o próximo levantar. Vou servir nos lugares que ninguém quer estar, nos cantos esquecidos que precisam de cuidar. Que o evangelho é toalha nos pés do necessitado, e o maior entre todos é quem mais tem se abaixado. Ministério de amor, toalha e entrega, pra sempre servindo, pra sempre em brega. Quando as ondas batem, o barco balança. Há uma âncora firme que traz esperança.
fincada no fundo do que não se move. É a fé que segura o que o mar não remove. Já passei por temporais que pareciam sem fim, quando o horizonte sumia e o medo aumentava. Mas havia algo invisível que segurava em mim, uma âncora que o fundo eterno não liberava. A palavra foi o cabo que ligou minha âncora ao chão, inabalável, eterno, mais fundo que qualquer tormenta. A igreja foi o porto que ofereceu proteção nos momentos em que a vida mais me atormentava. E ancorado assim eu paro de me debater contra ondas que antes me faziam afundar. A ancorada, a esperança me permite perceber que há fundamento firme onde posso descansar. Ancorada, a alma que não cede à tempestade, esperança viva que atravessa a escuridade. Na congregação eu aprendo a me firmar quando as circunstâncias tentam me arrastar. Vou contar pra quem está à deriva no oceano que existe âncora que vence qualquer furacão, que o evangelho é cabo lançado ao soberano e nos segura firmes em qualquer situação. Vi navios humanos perdidos, sem direção, sem âncora de fé, sem bússola de verdade, jogados pelas ondas de cada nova opinião, buscando porto em qualquer porto sem lealdade. Mas quem encontra o fundamento que não muda, atravessa qualquer mar sem se perder no fundo. A comunhão dos crentes é corrente que sacuda o isolamento de quem enfrenta o mar profundo. E ancorado assim eu paro de me debater contra ondas que antes me faziam afundar. A ancorada, a esperança me permite perceber que há fundamento firme onde posso descansar. Ancorada, a alma que não cede à tempestade, esperança viva que atravessa a escuridade. Na congregação eu aprendo a me firmar quando as circunstâncias tentam me arrastar. Vou contar pra quem está à deriva no oceano que existe âncora que vence qualquer furacão, que o evangelho é cabo lançado ao soberano e nos segura firmes em qualquer situação. Âncora lançada, alma firme e segura, pra sempre fincada na graça que perdura.
uma porta que ninguém pode fechar, aberta pelo Rei que veio nos chamar. Não é a riqueza que nos dá acesso, é a graça que remove qualquer retrocesso. Eu me lembro de quando estava do lado de fora, olhando pra dentro sem saber como entrar, carregando bagagens que pesavam a cada hora, sem imaginar que havia alguém pra me ajudar. Foi a igreja que estendeu a mão e abriu o caminho, mostrando que a porta estava muito destrancada. Cada irmão que me acolheu naquele momento mesquinho foi instrumento de uma graça que não me foi negada. E agora que entrei não posso fechar por dentro, preciso manter aberta essa passagem ao centro, pra quem ainda busca do lado de fora um lugar, pra quem precisa de alguém que vá se importar. Porta aberta, entrada sem restrição, pra todo aquele que busca restauração. Na congregação aprendo a receber quem chega sem nada, sem saber o que é. Vou posicionar minha vida como entrada, sendo ponte entre o perdido e a chegada. Que o evangelho é porta sempre entreaberta, e ninguém que bate de verdade fica sem resposta. Vi igrejas que ergueram muros invisíveis, criando círculos fechados difíceis de penetrar, onde os de fora se sentiam incapazes e invisíveis, e desistiam antes mesmo de tentar entrar. Mas o modelo que Cristo deixou foi diferente. Mesa posta pra quem ninguém mais convidaria, coração aberto pra o excluído, pro diferente, sendo porta e não porteiro de uma elite fria. E agora que entrei não posso fechar por dentro, preciso manter aberta essa passagem ao centro, pra quem ainda busca do lado de fora um lugar, pra quem precisa de alguém que vá se importar. Porta aberta, entrada sem restrição, pra todo aquele que busca restauração. Na congregação aprendo a receber quem chega sem nada, sem saber o que é. Vou posicionar minha vida como entrada, sendo ponte entre o perdido e a chegada. Que o evangelho é porta sempre entreaberta, e ninguém que bate de verdade fica sem resposta. Porta aberta, graça sem porteiro, pra sempre acolhendo, pra sempre inteiro. Deixa a chuva cair sobre o meu chão seco,
Precisamos da chuva pra romper esse cerco. Chuva de graça que vem do alto descer, encharcando a terra que esqueceu de crescer. Havia em minha vida um longo período de seca, onde as preces subiam, mas o céu parecia fechado. Mas aprendi que Deus nunca abandona nem desca abaixo da fidelidade que prometeu ao amado. A chuva tardou, mas veio no tempo perfeito, encharcando cada área que estava ressecada. A igreja orou junto, buscou com afeto a renovação de uma estação consagrada. E quando a chuva veio, foi diferente do esperado, maior do que pedi, mais profunda do que sonhei. O que estava morto foi completamente restaurado, e tudo que duvidei foi respondido pelo que provei. Chuva de graça descendo sobre nós, renovando a terra, renovando as vozes. Na congregação aprendo a aguardar a estação de chuva que Deus vai mandar. Vou contar pra quem vive em tempo de estiagem que a chuva vem pra quem não desiste da viagem, que o evangelho é nuvem carregada de bênção, e a chuva da graça não respeita a estação. Vi campos espirituais que pareciam áridos demais, comunidades inteiras clamando por renovação. Mas quando a chuva desceu nos altares e atrás dos bastidores de oração, veio transformação. O avivamento não é fabricado por esforço humano, é fruto de uma semente de oração persistente, regada com lágrimas, cultivada no plano de quem crê que Deus age poderosamente. E quando a chuva veio, foi diferente do esperado, maior do que pedi, mais profunda do que sonhei. O que estava morto foi completamente restaurado, e tudo que duvidei foi respondido pelo que provei. Chuva de graça descendo sobre nós, renovando a terra, renovando as vozes. Na congregação aprendo a aguardar a estação de chuva que Deus vai mandar. Vou contar pra quem vive em tempo de estiagem que a chuva vem pra quem não desiste da viagem, que o evangelho é nuvem carregada de bênção, e a chuva da graça não respeita a estação. Chuva de graça, terra renovada, pra sempre encharcada, pra sempre abençoada.
com os olhos fixos no alvo final. Não me deixo distrair pelo que é passional. Há uma coroa que aguarda quem perseverar, e é por ela que vale cada passo nessa caminhada secular. Paulo escreveu sobre a corrida com propósito certo, não como quem bate no ar sem direção. Eu treino minha alma, mantenho meu peito aberto pra receber a instrução sem rejeição. A Bíblia é o regulamento dessa corrida sagrada, que define as regras, que define o percurso. A igreja é a torcida que anima cada parada, encorajando quando o corredor perde o recurso. E quando o cansaço ameaça me parar, lembro da nuvem de testemunhas que me observa. São os que correram antes e souberam terminar, guardando a fé, mantendo a reserva. Corro em direção ao alvo da fé suprema, deixando pra trás o que me prende e enfraquece o tema. Na congregação aprendo a me disciplinar, pra não desistir antes de cruzar o altar. Vou contar pra quem perdeu o fôlego no meio, que existe graça pra recomeçar o anseio, que evangelho é pista que conduz a linha final, e a coroa espera quem termina o percurso leal. Vi corredores que começaram com garra e entusiasmo, mas foram desacelerando com o peso das distrações. Outros que tropeçaram, mas venceram o espasmo de desistir, levantando das maiores decepções. A perseverança não é dom que apenas alguns têm, é decisão renovada a cada amanhecer. É escolher continuar mesmo quando o joelho detém, o passo firme de quem aprendeu a crer. E quando o cansaço ameaça me parar, lembro da nuvem de testemunhas que me observa. São os que correram antes e souberam terminar, guardando a fé, mantendo a reserva. Corro em direção ao alvo da fé suprema, deixando pra trás o que me prende e enfraquece o tema. Na congregação aprendo a me disciplinar, pra não desistir antes de cruzar o altar. Vou contar pra quem perdeu o fôlego no meio, que existe graça pra recomeçar o anseio, que o evangelho é pista que conduz a linha final, e a coroa espera quem termina o percurso leal. Alvo da fé, coroa conquistada, pra sempre correndo, pra sempre na chegada. Quanto mais fundo crescem as raízes, mais resistente fica o que produz as raízes. A árvore que suporta qualquer temporal é aquela que bebeu da fonte principal. Vi árvores frondosas tombarem na primeira tempestade, porque cresceram rápido, mas sem profundidade. Impressionava os olhos pela sua majestade, mas faltava a raiz que sustentasse a sua lealdade. Na fé acontece exatamente da mesma maneira. Quem busca o crescimento superficial imediato não suporta as provações da vida inteira e perde o chão no momento do contato. Então eu escolho aprofundar em vez de alargar, beber das águas profundas da palavra cada dia, deixar que as raízes da fé possam penetrar cada camada da minha vida e da minha alegria. Raízes profundas que nenhum vento arranca, fé que se aprofunda quando a tempestade avança. Na congregação aprendo a me enraizar na doutrina sólida que o tempo não pode abalar.
quem quer fincar raízes eternas que a vida não consegue arrancar. A meditação na palavra é o processo de aprofundar. Cada versículo mastigado se torna raiz nova. Não basta ler por cima, é preciso mergulhar no significado que transforma e que aprova. A comunidade de fé, floresta que fortalece, onde as raízes se entrelaçam no subsolo. Cada irmão enraizado que ao lado cresce, aumenta a resistência de todo o rebanho solo. Aprofundar em vez de alargar, beber das águas profundas da palavra a cada dia, deixar que as raízes da fé possam penetrar cada camada da minha vida e da minha alegria. Raízes profundas que nenhum vento arranca, fé que se aprofunda quando a tempestade avança. Na congregação aprendo a me enraizar na doutrina sólida que o tempo não pode apagar. Vou contar pra quem cresce rápido e cai logo depois, que profundidade vale mais do que aparência em nós, que o evangelho é solo fértil pra quem quer fincar raízes eternas que a vida não consegue arrancar. Raízes profundas, árvore plantada pra sempre firme, pra sempre enraizada. O óleo que desce sobre a cabeça ungida não é pra enfeite, é pra missão cumprida. Ser ungido não é privilégio de poucos eleitos, é chamado de Deus sobre corações direitos. Davi foi ungido no campo entre os irmãos. Não era o mais alto, não era o mais forte, mas Deus olhou pro coração, não pras condições vãs, e escolheu o menor pra cumprir o maior norte. Assim também comigo, assim também contigo. Deus não escolhe pelo talento ou aparência, mas pelo coração disposto, pelo que é contigo, que bate em sintonia com a sua obediência. E a unção não é sensação passageira, é capacitação para o que Deus nos destinou. Não depende de emoção ou primavera, mas da fidelidade de quem nos consagrou. Ungido para servir, não para ser servido, consagrado para um propósito que foi concebido. Na congregação aprendo o peso do chamado, de ser fiel no pouco antes de ser honrado. Vou exercer o ministério onde Deus me colocou, sem invejar o campo que a outro Ele reservou. Que o evangelho é a unção que capacita o fraco e transforma o improvável no maior milagre saco. Vi ungidos que usaram o dom pra benefício próprio, esquecendo que a unção é empréstimo divino, que o que foi dado pode ser retirado se o coração se afasta do caminho cristalino. A responsabilidade do ungido é pesada, pois quem mais recebe mais prestará de conta. A igreja me ensinou que a vida consagrada é de entrega diária, não de fama que se ostenta. E a unção não é sensação passageira, é capacitação para o que Deus nos destinou.
pra ser servido, consagrado pra um propósito que foi concebido. Na congregação aprendo o peso do chamado, de ser fiel no pouco antes de ser honrado. Vou exercer o ministério onde Deus me colocou, sem invejar o campo que ao outro Ele reservou. Que o evangelho é a unção que capacita o fraco e transforma o improvável no maior milagre. Saco ungido e consagrado, fiel ao chamado, pra sempre servindo, pra sempre entregado. Há momentos em que o céu se abre sobre nós e a glória do Senhor desce entre as nossas vozes. Não é ilusão, não é emoção passageira, é a presença real de Deus na vida inteira. Jacó dormia sobre pedras no deserto, quando o céu se abriu e os anjos desciam. Acordou diferente, acordou mais desperto pra uma realidade que os olhos não percebiam. Eu também tive meu Betel inesperado, em momentos simples onde Deus se revelou, num versículo lido, num culto consagrado, numa voz de irmão que minha dúvida sanou. E quando o céu se abre não há como fingir que a vida continua igual ao que era antes. É impossível ter essa experiência e seguir com os mesmos olhos, com os mesmos instantes. Céu aberto derramando sobre a congregação, glória que transforma, que renova a visão. Na igreja aprendo a criar atmosfera onde o Espírito Santo livremente impera. Vou contar pra quem nunca experimentou a realidade de um Deus que se revelou, que o evangelho é a escada entre o céu e a terra e nenhuma distância esse amor encerra. Vi cultos onde o protocolo cedeu espaço pra um mover do Espírito genuíno e real, onde lágrimas desciam sem nenhum embaraço e vidas eram tocadas de forma especial. Adoração autêntica abre portais no espiritual que permitem que o céu encontre a nossa realidade. Não é manipulação emocional, é encontro verdadeiro com a divindade. E quando o céu se abre não há como fingir que a vida continua igual ao que era antes. É impossível ter essa experiência e seguir com os mesmos olhos, com os mesmos instantes. Céu aberto derramando sobre a congregação, glória que transforma, que renova a visão. Na igreja aprendo a criar atmosfera onde o Espírito Santo livremente impera. Vou contar pra quem nunca experimentou a realidade de um Deus que se revelou, que o evangelho é a escada entre o céu e a terra e nenhuma distância esse amor encerra.
Seja forte e corajoso, não temas nem te abatas. Essa ordem ecoa ainda por todas as matas. O mesmo Deus que falou a Josué fala hoje pra mim, fala hoje pra você. Há terras prometidas que ainda não ocupei, fronteiras que o medo me impediu de cruzar, promessas declaradas que ainda não tomei, por falta de coragem pra avançar. Mas o mesmo Senhor que abriu o Jordão, que fez as muralhas de Jericó cair, está me convocando pra essa mesma missão, de crer no impossível e avançar sem desistir. E a coragem que preciso não é minha, vem do Senhor dos exércitos que me envia. Não é valentia que da carne se origina, mas fé que avança mesmo sem ver o que guia. Sou Josué da fé que avança pra promessa, sem recuar diante de qualquer fortaleza. Na congregação aprendo a tomar posse do que o Pai já declarou que é nosso. Vou incentivar os que temem avançar, que o gigante não é grande demais pra derrubar, que o Evangelho é declaração de vitória antecipada, e a terra prometida já está reservada. Vi irmãos paralisados na beira do Jordão, cheios de visão, mas vazios de decisão, sabendo o que Deus prometeu, mas sem ação, aguardando condições perfeitas pra entrar na missão. Mas aprendi que o Jordão só divide quando os pés entram, que a fé se prova no passo dado antes de ver, que as promessas de Deus não se entregam nem se penetram pra quem fica parado esperando sem crer. E a coragem que preciso não é minha, vem do Senhor dos exércitos que me envia. Não é valentia que da carne se origina, mas fé que avança mesmo sem ver o que guia. Sou Josué da fé que avança pra promessa, sem recuar diante de qualquer fortaleza. Na congregação aprendo a tomar posse do que o Pai já declarou que é nosso. Vou incentivar os que temem avançar, que o gigante não é grande demais pra derrubar, que o Evangelho é declaração de vitória antecipada, e a terra prometida já está reservada. Josué da fé, terra conquistada, pra sempre avançando, pra sempre abençoada. Somos obra-prima das mãos do Criador, feitos com propósito, moldados com amor. Não somos acidente, não somos por acaso. Cada detalhe foi pensado passo a passo. Quando eu me olho no espelho não me agrado, preciso lembrar de quem me criou e pensou. Não fui produzido em série, fui elaborado por mãos que em cada detalhe se dedicou. O Salmo 139 me ensina que fui formado no segredo com cuidado real, que a minha vida não foi fruto de rotina, mas de um projeto divino e original. E quem criou as estrelas e as conhece pelo nome, também me conhece por inteiro sem engano.
identidade do projeto soberano. Vi tantos destruindo o que Deus construiu em si, com palavras de autodesprezo, com comparações vazias, esquecendo que o Criador, quando te formou aqui, declarou que era muito bom, sem meias medidas ou tiranias. A identidade que o mundo oferece é frágil e instável, muda conforme a moda, conforme a opinião. Mas quem se ancora no que Deus declara é inabalável e não precisa de aprovação pra ter aceitação. E quem criou as estrelas e as conhece pelo nome, também me conhece por inteiro, sem engano. Não sou número perdido que o universo consome, sou filho amado do único soberano. Somos obra das suas mãos primorosas, criados para refletir as glórias generosas. Na congregação aprendo a me enxergar com os olhos do Criador que me quis formar. Vou contar pra quem se sente sem valor algum que existe um Deus que te conhece como nenhum, que o Evangelho revela o valor do ser humano e restaura a identidade do projeto soberano. Obra-prima, criação amada, pra sempre valiosa, pra sempre cuidada. Nos reunimos em teu nome para juntos te adorar, reconhecendo tua bondade que não deixa de cuidar. Quando as nuvens se formaram e o horizonte escureceu, tua palavra permaneceu firme, como tudo que prometeu. Mesmo diante dos desafios que tentavam assustar, aprendi que a obediência é o caminho para avançar. Teus decretos são seguros, mais que qualquer opinião. Quem escuta a tua voz encontra paz, abrigo e proteção. Dentro da arca da promessa
existe esperança, pronta para renascer. Que a mensagem do Evangelho alcance cada coração, mostrando que em Cristo existe vida, graça e redenção. Acompanha os teus servos fiéis, que anunciam tua luz, e fortalece diariamente quem escolheu seguir Jesus. Dentro da cada promessa posso descansar em ti, pois conheces cada detalhe do futuro que ainda não vi. Quando as águas se levantam, não preciso me abalar. Tua mão continua firme a sustentar e conduzir meu andar. Para sempre cantarei louvores ao eterno Deus de amor. Diante da tua presença, nos reunimos para louvar ao Deus que guia seu povo e nunca deixa de amar. Nem sempre a jornada é fácil, nem sempre é simples seguir, mas tua voz segue apontando a direção para prosseguir. Quando surgem muitas dúvidas e não sei o que escolher, tua sabedoria ilumina o melhor modo de viver. Teu conselho é como lâmpada a mostrar onde pisar, conduzindo os teus filhos sem jamais os abandonar. Quero caminhar por fé, confiando no teu querer, mesmo sem enxergar distante. Sei que cuidas do meu viver, cada passo é sustentado pela força que vem de ti. E enquanto eu permanecer firme, sei que não vou desistir. Há pessoas procurando um caminho para seguir, em meio a tantas vozes sem saber em quem ouvir. Que encontrem em teu Evangelho a verdade para guiar, e descubram que tua graça pode suas vidas transformar. Concede ânimo aos teus servos que trabalham com dedicação, anunciando diariamente a mensagem da